Quero te convidar novamente a se colocar em oração. Querido Deus, obrigado por tudo que já aconteceu até agora, pela Tua palavra lida, por expressões dela sendo cantadas e pelas orações. A gente ora para que o Senhor abra os olhos do nosso coração nessa hora e que o Teu Espírito nos encha de poder, não apenas para compreender a Tua Santa Escritura, mas para mudar quem nós somos e converter o nosso coração plenamente ao Senhor. Assim oramos, no nome do nosso Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, na série de mensagens nos livros do Antigo Testamento, chegamos ao livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, nós já leremos, hoje eu creio que nós conseguiremos ler o livro inteiro, mais um livro aí para a nossa lista de livros lidos nos cultos. Deixe Jonas aberto, te peço para que não feche, nós vamos passear pelo livro nessa noite. Você vai concordar comigo que a cada dia que passa o mundo que nós vivemos, ele se afunda mais no pecado, sim ou não? Basta você ligar a televisão e assistir um noticiário qualquer, de qualquer horário, né? E hoje em dia, o horário já não define mais se vai passar calamidade ou não na televisão. Está lá no comercial do programa infantil, você tem calamidade. E diante desse cenário, a pergunta que nós deveríamos tentar responder é o que Deus requer do seu povo, diante da humanidade indo de mal a pior, como nós temos visto. É fato que nós fazemos, de modo geral, muitas coisas. Nós temos falado isso bastante nas aulas, na escola bíblica, né? Nós, como crentes, eu digo, nós fazemos cultos, nós fazemos cantatas, fazemos retiros, são vários projetos, são vários eventos, ministérios, cursos, shows, e a gente tem várias coisas que o povo de Deus tem feito nessa época. Claro, algumas coisas não feitas na pandemia, mas a gente sabe, eu quero que você pense de modo geral. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é: será que tudo isso que a gente faz como igreja evangélica, em especial aqui no Brasil hoje, é o que nós deveríamos estar fazendo? A gente faz. Faz talvez porque sempre foi feito, ou faz porque agora tem possibilidade, né? A gente tem alguns que se dizem evangélicos no meio da política, alguns que se dizem evangélicos com muito poder aquisitivo, então eles conseguem abrir portas e a gente faz as coisas e vai fazendo. Será mesmo que é isso que Deus requer do seu povo na época em que nós vivemos? Como nós vamos saber essa resposta? Não é segredo que em muitos lugares nós vemos uma situação terrível no meio da igreja. Em alguns lugares nós vemos a igreja tem se tornado tão ímpia quanto o mundo que nós olhamos e vemos lá fora. E nós vemos uma igreja talvez até pior. É comum você ver notícia de adultério. Recentemente nós vimos uma notícia de uma família evangélica famosa de assassinato, em que os filhos participam. Você deve ter acompanhado isso aí. Nós temos coisas que até para os descrentes seria loucura, e nós vemos dentro da igreja evangélica acontecendo. Nós vemos várias divisões. Nós vemos irmãos processando outros irmãos, e às vezes dentro da mesma igreja, e às vezes são membros da mesma família. Nós vemos divórcios, nós vemos vários escândalos, e cada dia que passa a igreja parece que está pior do que o mundo. Mas se não bastasse esse cenário, nós temos em outros locais, em outros ambientes, quando não acontecem esses escândalos, nós temos um sentimento de superioridade, um sentimento de arrogância diante dos perdidos. E muitas vezes os crentes olham para as pessoas lá de fora com uma espécie de orgulho nojento, do tipo: eu sou melhor que vocês. Eu nunca cometi isso que vocês estão cometendo. Eu nasci e cresci aqui nesse local e eu mereço estar aqui. Eu nunca me lambuzei no pecado como essas pessoas, ou lá no passado eu me lambuzava no pecado, hoje não mais, então eu sou melhor do que essas pessoas. E há uma espécie de orgulho, como eu disse, um orgulho nojento,
um sentimento de superioridade em muitos evangélicos hoje em dia. Isso quando a igreja não se tranca em si mesma e fica em si mesmada. Então, ela prefere ignorar que todas essas coisas estão acontecendo lá fora e ela passa a olhar apenas para o próprio umbigo. E ela olha só para baixo e olha para si mesma. E ao fazer isso, a igreja vive apenas para satisfazer o seu próprio ventre. Frases do tipo, viva a melhor versão de si mesmo. Olha, nós precisamos aproveitar as coisas e o mundo que se exploda. Então nós vamos fazer shows, nós vamos fazer projetos, nós vamos fazer eventos, tudo para o nosso conforto, nós vamos buscar o melhor para a igreja, porque o mundo está indo de mal a pior, e eles lá, se não querem saber de Deus, o problema é deles, nós já conhecemos a Deus, então o melhor é para nós. Eu não sei qual talvez dessas 3 marcas que eu citei aqui, uma igreja pior do que os de fora, uma igreja arrogante ou uma igreja ensimesmada, não sei qual dos 3 é pior. E eu não sei como você talvez está imaginando o cenário evangélico brasileiro, e talvez não sei como você está imaginando a nossa igreja. Onde ela se enquadra nisso? Talvez você listaria mais coisas. Será que era isso mesmo que Deus queria que nós fizéssemos? Diante de um mundo corrompido pelo pecado? Será que Deus queria que nós fôssemos parecidos com eles? Ou será que Deus queria que nós fôssemos orgulhosos e achássemos que somos melhores que eles? Será que Deus gostaria que nós simplesmente ignorássemos eles e vivêssemos apenas para nós? O que Deus requer do seu povo hoje? Era essa pergunta que o livro de Jonas tinha a intenção de responder na época em que ele foi escrito. E é com essa pergunta que eu te desafio a estudar o que esse livro tem a dizer. Sempre lembrando o que Deus requer do seu povo hoje. Jonas é talvez o livro mais conhecido da Bíblia, principalmente pelas crianças. E por que é o livro mais conhecido da Bíblia, o personagem mais conhecido? Porque é aquele que foi engolido pela baleia. Eu queria saber que baleia, porque o texto não fala baleia. Mas as crianças lembram daquela imagem do peixão engolindo Jonas, né? O bocão aberto esperando ele cair do navio e tal. A gente vai ver se foi isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Mas muitas crianças conhecem, muitas pessoas crescem conhecendo a história de Jonas simplesmente pelo grande peixe. Mas talvez seria o livro menos compreendido, em que a sua mensagem é mais ignorada. As pessoas lembram de Jonas apenas por causa do grande peixe, esquecem por que ele está lá, porque o grande peixe engoliu aquele profeta. E quem era aquele profeta? E é isso que a gente vai descobrir hoje. O livro de Jonas não começa dizendo quem foi o seu autor, provavelmente pode ter sido Jonas, por algumas experiências que o livro narra, mas ele é chamado de Jonas por causa do personagem principal, que é o profeta Jonas. Vamos ler então os versículos 1 e 2 do livro de Jonas. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Não é difícil você identificar a época da escrita do livro de Jonas, porque nós temos algumas informações muito interessantes logo no primeiro versículo aqui. Eu queria te convidar a passear um pouquinho na sua Bíblia, volte a alguns livros e vá até 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14. Nós vamos observar um pouquinho do cenário em que Jonas viveu. Deixa o dedo aí em Jonas, capítulo 1, mas vá para 2 Reis 14. Nós leremos versículos 23 a 27. Segundo Reis 14, de 23 a 27, diz assim: No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Não deixou nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Foi ele que estabeleceu o território de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Efer. Porque o Senhor viu como o sofrimento de Israel era severo, tanto para o escravo quanto para o livre, não havia ninguém que socorresse Israel.
o Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, por isso o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Esse texto aqui nos coloca em Israel, no reino do norte, quando a nação já estava dividida, sob o reinado de um tal de Jeroboão. Ele é o segundo na linhagem dos reis de Israel. Jeroboão, o primeiro rei de Israel, do reino do norte, foi Jeroboão I, e esse aqui é o 14º rei de Israel, dos 20 reis que Israel teve. E essa é a época, por exemplo, em que Oséias e Amós estão profetizando lá no reino do norte. E eles estão pregando contra os pecados de Israel. Você lembra da mensagem? A gente já trabalhou Oséias e Amós, eles estão dizendo, olha, vocês estão vivendo em pecado, vocês são idólatras e Deus está trazendo juízo se vocês não se arrependerem. Jeroboão II, nós lemos, foi um dos piores reis de Israel. Ele foi um dos maiores responsáveis pelo pecado do povo naquela época. Mas Deus se mostrou misericordioso, a gente leu isso aqui no texto, porque por muitos anos o povo foi oprimido pelo rei da Síria, um rei chamado Azael, e Deus então usa o rei Jeroboão, apesar dos seus pecados, para reconquistar os terrenos perdidos para esse rei da Síria e libertar Israel da opressão imposta por Azael. E sabe quem profetizou que Jeroboão ia conseguir vitória contra Azael? Quem foi? Você leu aí, né? Jonas, filho de Amitai. E esse é o contexto do livro de Jonas. Israel vivia dias de prosperidade econômica, prosperidade militar, coisas que Deus prometeu ao povo por meio de Jonas, um profeta. Mas ao mesmo tempo Israel vivia uma época de tremenda decadência moral, condenada por Oséias e Amós. Esse é o balanço daquela época. E é nesse período, cerca de 25 anos depois que Deus prometeu essas coisas para Israel por meio de Jonas, mais ou menos uns 25 anos depois, Deus dá uma nova missão para Jonas. E agora eu quero que você volte para Jonas capítulo 1. A missão que Deus dá para Jonas é a seguinte: saia de Israel, dessa terra boa, mas que só vive pecado aí, vá até uma nação pagã, a grande Nínive, e prega contra os seus pecados, porque os seus pecados já chegaram ao seu limite. É isso que Deus está dizendo para Jonas. Mas quem eram os ninivitas? Quem era Nínive? Nínive era uma pequena capital de uma grande nação, uma nação que estava sendo levantada e crescendo muito no cenário mundial. Essa nação era a Síria. E os assírios eram muito conhecidos pela sua crueldade. Eles conquistavam cidades sem nenhuma misericórdia. Por exemplo, eles matavam sem acepção de pessoas, idosos, mulheres grávidas, bebês, eles pisoteavam essas pessoas, marchando com seus cavalos e seus cavaleiros. Eles torturavam seus prisioneiros de guerra das piores maneiras possíveis. Eles cortavam suas mãos e deixavam eles vivos, pedindo por migalhas aos pés do rei da Síria. Quando não faziam isso, eles vazavam os seus olhos e deixavam eles vivos. Ou então simplesmente arrancavam as suas peles enquanto eles estavam vivos. E usavam essas peles como quadros de vitória nos corredores do palácio do rei da Síria. Era isso que eles faziam com os seus prisioneiros de guerra. Mas a sua maior fama não eram essas coisas. Você conhecia um assírio, ou quando a palavra assíria vinha na sua mente, tinha uma imagem muito clara, que era a fama dos assírios. Eles traspassavam soldados capturados com uma estaca, de baixo para cima. Eu não preciso nem dar mais detalhes para você. Enquanto eles estavam vivos. E eles penduravam essas pessoas traspassadas, um espeto de pessoa, na entrada das cidades da Síria. E assim eles diziam: é assim que nós tratamos os nossos inimigos, melhor ficar esperto, melhor não se meter com a gente. E quando chegava a noite e não havia a iluminação elétrica, o que eles faziam? Colocavam fogo nessas pessoas, que agonizavam até morrer. Esses eram os assírios. E sabe qual era a maior ambição da Síria? Adivinha, qual que é a maior ambição de uma nação poderosa? Conquistar o mundo, igual aqueles vilões de 007, né? Quer conquistar o mundo, naturalmente. E a Síria tinha isso em meta, e ela ia fazer isso derrotando as nações mais poderosas da terra. E por onde eles começaram? Eles começaram atacando os sírios, aqueles que tinha como rei Azael. E
E por isso é que Israel conseguiu se livrar das mãos de Hazael. Porque Hazael estava muito preocupado, lutando contra a Síria. Então ele deixa as terras de Israel meio que de lado. E é aí que Jeroboão aproveita. E Jeroboão retoma o espaço perdido no passado. E a Assíria conquista a Síria. E qual que é o próximo objetivo da Assíria? É descer e conquistar o Egito. O Egito era uma grande nação também. E sabe qual era a nação que estava no caminho entre Síria e Egito? A nação de Israel. Inclusive, Israel pagava tributos, uma pequena nação, dentro desse cenário mundial, pagava tributos para o Egito, para que o Egito o protegesse. Porque o Egito era muito poderoso, era rico, era forte naquela época. Então, o que vai acontecer com Israel? Caso a Assíria marche contra o Egito e passe por Israel, o que vai acontecer com Israel? Ele vai ser atacado pelos assírios. Espera aí, mas como assim? Isso foi prometido por Deus, foi prometido por meio de Oséias e foi prometido por meio de Amós. O inimigo está vindo, vocês não se arrependeram, o castigo virá. E isso é certo, todos sabem disso. O problema é que nem muitos querem crer nisso. Então a única esperança dos israelitas está no fato de Deus julgar os pecados da Assíria antes que a Assíria se levante contra o Egito. Então eles estão naquela expectativa. Tomara que Deus traga juízo, porque a gente sabe que Deus pune os maus, então tomara que Deus puna a Assíria antes de chegar aqui. E aí é que Deus comissiona Jonas. Deus comissiona o seu profeta, para que Jonas pregue em Nínive, que é a capital da Assíria. E o que pode acontecer diante disso? Se Jonas for até a Nínive, a capital da Síria, e pregar, sabe o que pode acontecer? Algo que Jeremias disse alguns anos antes, ou melhor, dirá alguns anos depois. Jeremias capítulo 18, olha lá. Jeremias capítulo 18, versículos 7 e 8. Deus disse assim por meio do profeta Jeremias: se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. O que Deus está dizendo aqui, que se ele anunciar juízo contra uma nação pagã, e essa nação se converter do seu mau caminho, Deus diz: eu vou retirar dela o juízo que eu prometi. E se isso acontecer com Nínive, se Nínive for poupada, o que vai ser de Israel? O que vai ser de Israel se Deus poupar Nínive, a capital da Síria? Mais cedo ou mais tarde, Israel vai ser conquistado pela Síria. Porque Deus já disse que iria usar a Síria como um instrumento para castigar Israel. Então agora a gente começa a entender um pouquinho do porquê Jonas faz o que faz. E como Jonas reage a essa missão que Deus dá para ele. Eu quero que a gente trabalhe o texto de Jonas de 4 respostas, 4 maneiras que Jonas reage ao chamado de Deus. 4 maneiras sequenciais dele reagir ao chamado de Deus. A primeira reação do profeta ao chamado de Deus, está em Jonas capítulo 1, versículo 13 até 17. A gente vai ler o final do capítulo inteiro aí. A primeira reação é que Jonas foge. Jonas foge. Talvez eu e você faríamos a mesma coisa no lugar desse cara aqui. Olha o que o texto diz. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiravam a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde, e lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas.
Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Então lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois sei que essa grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A primeira reação do profeta é que Jonas foge. Ao ouvir a ordem do Senhor, Jonas se coloca à disposição, sim, mas para fugir da presença do Senhor, como se fosse possível fugir da presença de Deus. Então ele parte, ele vai até Jope, um porto, e sai da sua terra, vai em direção a Tarsis. Lá em Jope ele pega um navio. Tarsis é hoje seria hoje localizado na atual Espanha, no sul da Espanha. Então é do outro lado do mundo. Nínive era para cá, Jonas vai para o lado de lá, ele vai atravessar todo o mar Mediterrâneo até chegar lá. Mas Deus, nós vemos, antes disso, Jonas compra provavelmente uma passagem de um navio comercial, que eram os navios que iam de Jope até esse local. Esse navio provavelmente transportava iguarias, roupas finas, e para fazer uma viagem tão longa era necessário mais ou menos uma tripulação de 100 pessoas. Então Jonas entra nesse navio, e Deus vai atrás, porque Deus provoca uma grande tempestade sobre o mar. Uma tempestade tão terrível que assusta até aqueles marinheiros experientes. Homens que já haviam feito essa rota inúmeras vezes e que já estavam acostumados com as tempestades do mar Mediterrâneo. Mas essa era diferente. E era diferente porque a gente está vendo que é diferente. Eles estavam prestes, aquela tempestade estava prestes a destruir a embarcação. Então os marinheiros que estão ali desesperados, eles são pagãos, e o texto mostra para nós que eles são pagãos porque cada um começa a clamar ao seu Deus, porque eles querem saber o que está acontecendo, e eles tentam se livrar da carga, e eles jogam tudo que tem de valor, porque agora já não mais interessa aquela viagem comercial, agora o que interessa é salvar a vida, porque eles já imaginam: vai ter catástrofe por aqui. Nós nunca vimos uma tempestade assim, e depois de uma tempestade dessa só pode vir a morte. Mas a gente vê que isso é inútil. É inútil porque a tempestade só piora. Então eles descobrem o convidado de honra, ou de desonra, que está lá no fundo do navio. Enquanto o bicho está correndo solto lá, ele está dormindo. Ele está dormindo numa tempestade dessa, e alguém vem e atrapalha o sono dele. O capitão do navio chega e fala: como assim você está dormindo? Perceba, Jonas está totalmente despreocupado com o que está acontecendo. Queridos, é possível alguém estar em desobediência a Deus e se sentir em paz? Sim ou não? Sim, é isso que está acontecendo com Jonas. Não há nada mais enganoso do que você saber que está desobedecendo a Deus e dormir tranquilo. Jonas dormia tranquilo, mas não é porque ele estava em paz com Deus. Mas mesmo assim ele sentia em paz. Isso é enganoso. Então os marinheiros pedem para que Jonas clame ao seu Deus por socorro. Jonas, a gente não sabe se faz isso. Provavelmente não. Então eles decidem lançar sortes. Era uma espécie de sorteio mesmo. Sabe aquele jogo da garrafa? Roda a garrafa aí, vamos ver com quem. E eles acreditavam que os deuses iam mostrar quem era o culpado. E a sorte deu azar, né? Porque eles descobriram que a desgraça é culpa de Jonas. Deram azar em deixar esse cara comprar a passagem. E então eles começam a interrogar Jonas, e eles descobrem quem Jonas é. Jonas diz: eu sou hebreu, eu sou temente ao Senhor, o Criador do céu e da terra, e o Criador do mar. E então aí o desespero aumenta mais ainda,
Pessoal, você teme ao Deus que criou o céu, terra, seca, e criou o mar e foge desse Deus pelo mar. Você está louco? Deus criou o mar, meu filho. Você não devia ter vindo aqui, pelo menos não no nosso navio, podia ir para qualquer outro lugar. E eles ficam mais desesperados ainda, e eles perguntam, o que a gente faz para você? Ou contra você, para que esse mar se acalme? E talvez assim a gente acalme o Deus criador do mar. E Jonas responde, olha, quer saber, só me lançar aí na água que a tempestade vai ter um fim. A gente não sabe se Jonas sabia mesmo que isso ia acontecer. Mas ele, quer resolver, me joga aí. E a princípio a gente percebe que os pagãos, eles não estão dispostos a matar uma pessoa que acabaram de conhecer. Diferente de Jonas. Jonas não está nem aí para aqueles caras. Mas eles estão preocupados. E eles então não jogam Jonas. Eles tentam remar até terra seca. Talvez, provavelmente, o navio não tenha ido muito longe da terra. E eles conseguem ver a terra. E eles tentam voltar, mas o mar só piora. E aí, então, eles clamam ao Senhor. Diferente de Jonas. Jonas não fez isso. Até agora a gente não viu isso. Mas eles clamam ao Senhor e eles pedem, Deus, não nos cobre o sangue desse homem. Para nós esse homem é inocente, ele não fez nada para nós, mas a gente está vendo que ele tem um problema contigo aí. Então a gente vai jogar ele no mar agora. E eles lançam Jonas ao mar. E é impressionante que milagrosamente o mar se aquieta da sua fúria. E aí em resposta a esse milagre, o que os marinheiros fazem? Os marinheiros pagãos temem ao Senhor. E o texto diz que eles fazem sacrifícios e fazem votos a esse Deus de Jonas. No mínimo, eles reconheceram que o Deus dos hebreus, pelo menos isso, o Deus dos hebreus é o Deus maior do que todos os deuses. Porque eles clamaram a todos os seus deuses e nenhum fez nada. Mas o Deus de Jonas aquietou aquela tempestade. E aí o versículo 17 nos diz o que acontece com Jonas. Deus fez com que um grande peixe, não sabemos se é baleia, não está escrito baleia aí, mas que esse peixe engolisse Jonas e ali dentro do ventre do peixe, Jonas sobrevive por 3 dias e 3 noites. Deus chama Jonas a pregar contra os piores pecadores, as piores pessoas da sua época, futuros inimigos do seu próprio povo. Mas Jonas foge dessa missão e Jonas tenta fugir de Deus. Mas Deus vai atrás dele. Deus não permite que Jonas fuja. E Deus vai atrás de Jonas controlando a natureza, controlando um grande peixe. E ainda assim, de quebra, Deus mostra quem ele é a marinheiros pagãos, marinheiros que não conheciam esse Deus antes desse evento. E o que nós aprendemos com tudo isso? Pelo menos que antes do juízo, Deus envia a pregação. Antes do juízo, Deus envia a pregação. Porque o que Deus diz é, vá até Nínive e clama contra os pecados de Nínive. Jonas, Deus não precisava fazer isso. A gente sabe que Deus é justo e Ele vai punir os pecados das pessoas logo, mais cedo ou mais tarde. Mas mesmo assim Ele chama Jonas para pregar contra aquela cidade, para condenar os pecados daquela cidade. E você percebe que a condenação de pecados é o último aviso de Deus contra os pecadores. E isso era verdade para os ninivitas. Mas essa também era uma lição para Israel. Israel que leria esse livro naquela época de prosperidade, mas de muito pecado. Israel leria esse livro, que tinha os seus profetas Oséias e Amós condenando os seus pecados, e Israel deveria olhar para esses homens e perceber, o castigo virá em breve, porque antes do juízo Deus envia a pregação, e depois disso não tem mais choro nem vela, é o castigo que virá. Queridos, se há em nosso meio alguém que confronte os nossos pecados, esse é o último aviso de Deus antes que o juízo aconteça. O juízo vai vir mais cedo ou mais tarde e nós deveríamos nos converter. Mas esse capítulo 1 também nos mostra que é impossível fugir da presença de Deus. É impossível. Jonas bem que tentou, mas a gente percebe que Jonas fracassa tentando fugir de Deus. O mesmo ia acontecer com Israel. Se Israel, na sua época, não ouvisse os seus profetas, de nada iria adiantar fugir para o Egito, porque Deus encontraria eles lá, como encontrou Jonas, nesse fundo do navio, no meio do mar Mediterrâneo. E Deus iria castigar o Israel, mesmo no Egito. Isso significa para mim e para você que se Deus te deu uma ordem, se Deus confrontou seus pecados, se Deus prometeu castigo, de nada vai adiantar você tentar fugir da presença de Deus. Porque Deus criou os céus e a terra, e Deus vai te encontrar onde quer que você esteja. Debaixo da sua cama, num país onde não há crente,
no local onde não há igreja. Deus vai te achar lá, porque Ele criou céus, terra e mar e tudo o que existe nessas coisas. Mas nós aprendemos também que Deus tem compaixão dos pecadores. Deus tem compaixão dos pecadores. Isso é provado pelo fato de Deus enviar um pregador aos ninivitas. E Deus está enviando um pregador aos ninivitas, a gente leu em Jeremias, para que eles pudessem se converter. Mas Deus não se mostra compassivo só com os ninivitas. Deus demonstra sua compaixão, por exemplo, com os marinheiros pagãos. E também insistir na vida desse rebelde Jonas, e não matar Jonas. Ele podia ter deixado Jonas morrer no fundo do mar, mas ele depara um grande peixe e não permite que ele morra. Deus tem compaixão de pecadores. Se a gente parar para pensar que Deus poderia simplesmente ter destruído Nínive, e Ele seria justo por isso. Deus poderia simplesmente ter deixado aqueles marinheiros pagãos morrerem junto com Jonas naquele navio, mas Ele não permitiu isso. Deus poderia simplesmente ter escolhido outro profeta e deixado Jonas morrer. Eu vou escolher o melhor. Mas Deus não fez isso. Deus tem compaixão de pecadores. Deus insiste nas nossas vidas. Deus insiste na vida tanto dos mais cruéis como os ninivitas, como insiste na vida daqueles mais idólatras como os marinheiros, quanto insiste na vida dos mais desobedientes como Jonas, como Israel e talvez como eu e você. Deus insiste. Deus tem compaixão de pecadores. Essa foi a primeira reação de Jonas. Jonas foge. Depois de fugir, e ele percebe que não dá para fugir, Jonas ora. Jonas ora. Capítulo 2, versículos 1 a 10 dizem assim. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas Tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor, meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a Ti no Teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A segunda reação do profeta é que Jonas ora. Nós somos informados sobre o que Jonas fez dentro da barriga do peixe. Não tinha muito o que fazer ali, né? Jonas provavelmente fez isso em algum momento do intervalo de 3 dias e 3 noites que ele passou ali dentro. Jonas orou. Perceba que é uma coisa que Jonas não fez durante toda aquela tempestade. Mas agora ele ora. E o versículo 2 poderia ser compreendido como um resumo da oração de Jonas. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: no meio do meu desespero, diante da face da morte, ali no fundo do mar, eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me respondeu. Então, nos versículos 3 a 7, Jonas descreve a sua experiência de quase morte, antes de ser salvo por Deus. Jonas diz no verso 3 que sabia quem estava por trás de toda aquela desgraça. Era o próprio Senhor. Ele sabia que aquela situação era castigo. Versículo 4, nós lemos que Jonas, que tanto queria fugir da presença de Deus, né? Ele vai para Tarsas para fugir da presença de Deus. Agora ele descobre que isso não era tão bom quanto parecia. Porque no versículo 4 ele fica desesperado por se imaginar impossibilitado de voltar a cultuar o Senhor no seu santo templo. E a impressão de Jonas foi de que a morte estava o abraçando. Nós vemos isso nos versículos 5 e 6. A imagem de que é como se as algas marinhas tivessem se enrolado nele e já não tivesse mais como sair daquela situação. A imagem aqui parece que Jonas chegou no fundo do mar, literalmente no fundo do poço, e as algas começaram a se enrolar nele. E quando isso aconteceu, foi nesse momento, o finalzinho do versículo 6, que Deus o fez sair da sepultura.
Ou seja, Deus fez Jonas reviver. Provavelmente foi esse o momento em que Deus preparou o grande peixe para engolir Jonas. Isso aconteceu porque nos seus últimos suspiros, versículo 7, ele se lembrou do Senhor. Até que enfim ele se lembrou de Deus, né? Agora ele se lembra de Deus. E ele clama ao Senhor. Que bom. E dali do fundo do mar, Jonas diz, o Senhor ouviu lá no seu santo templo, no alto dos céus, uma oração feita no fundo do mar. E os versículos 8 e 9 parecem nos dizer o que Jonas concluiu depois de ter sido salvo da morte. Talvez ali já dentro do ventre do peixe. E ele conclui 3 coisas. Primeiro, ele faz uma constatação, versículo 8. Ele constata que a idolatria é inútil. Quem é idólatra, ele diz, abandona o único que é misericordioso. Quem se volta para os ídolos, era o que Israel fazia naquela época. Abandona aquele que é misericordioso, abandona o próprio Deus. A segunda conclusão dele é uma promessa. Versículo 9, ele promete agradecer a Deus. Ele diz, eu vou oferecer um sacrifício de gratidão ao Senhor, por o Senhor ter me preservado. Então, quando tudo isso passar, eu vou fazer um sacrifício. Não dava para fazer ali no ventre do peixe, né? E a terceira conclusão de Jonas é um reconhecimento. Ele reconhece, o Senhor é o dono da salvação. Finalzinho do versículo 9. E Deus é dono da salvação e ofereceu essa salvação a Jonas. Alguém que não merecia uma segunda chance. Mas ele diz, ao Senhor pertence a salvação, ainda bem. Ainda bem, o Senhor me salvou. E em resposta a essa oração de Jonas, Deus, versículo 10, ordena ao peixe. E o peixe então, perceba, Jonas estava fazendo bem para aquele grande peixe? Não, né? Imagina esse peixe. A gente olha para o sofrimento de Jonas, né? E ninguém lembra no peixe. O peixe está lá, de boa, no mar. Daqui a pouco Deus, vem aqui, engole aquele cara lá, que está no fundo do mar. O peixe vai lá e engole. Só que não pode engolir para comer. Você vai engolir e vai deixar na barriga. E o peixe passa 3 dias e 3 noites, regurgitando aquilo lá. E aí chega o 3º dia, Deus diz, agora pode cuspir ele. E o texto diz que ele vomita Jonas na praia. Não te aguento mais, Jonas. Pois é. E o Jonas é vomitado, provavelmente em Jope. Então ele volta de onde nunca deveria ter saído, lá na praia, no porto de Jope. E é isso que acontece com Jonas. No mais profundo desespero da sua vida, Jonas se lembra de Deus. E Jonas ora a Deus. Em resposta à oração de Jonas, Deus o salva. E perceba, Deus o salva por meio de um grande peixe. Perceba que o peixe não é juízo de Deus. O peixe é salvação. O peixe está ali para preservar a vida de Jonas. E Jonas, grato por isso, ora novamente, agora de dentro do ventre do peixe. Com isso a gente pode destacar algumas lições bem preciosas aqui. A primeira é que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Diferente dos ídolos. Lembra, os ídolos, os deuses dos marinheiros não responderam. Mas o Deus vivo não só ouve orações, como responde orações. Deus ouve e responde orações. Deus tem misericórdia de pecadores. Deus está pronto a ouvir pecadores, quando pecadores clamam a Ele por socorro. Mas você percebe que Jonas custou para orar, né? Demorou para esse rapaz orar. Foi preciso ele chegar à beira da morte, literalmente no fundo do poço ou no fundo do mar, para clamar ao Senhor. O que precisa acontecer para que a gente ore? Será que é preciso chegar no fundo do poço? É preciso chegar às portas da morte para perceber que a nossa vida está tomando um rumo diferente. Nessa época de pandemia, muitos têm pensado assim, né? Porque a morte está batendo as portas. Mas ela sempre esteve. Você sempre esteve vulnerável a pegar alguma doença, a sofrer um acidente, a ter um ataque cardíaco. Vai esperar o fundo do poço para clamar ao Senhor. Talvez é necessário uma calamidade, um sofrimento, uma angústia. Não podemos deixar chegar a esse ponto. E quando a gente orar, mesmo nesse ponto, porque você, mesmo que espere chegar lá, pode ainda clamar. E quando isso acontecer, nós podemos nos lembrar de que em qualquer lugar onde nós estivermos, qualquer lugar que nós falarmos, Deus vai ouvir. Mesmo que seja no fundo do mar. E Jonas não falou com a boca, né? Não dava. Está pensando.
Talvez já estava desfalecendo ali, estava. Talvez dentro de um peixe. Eu não sei se você vai ter essa experiência, estar dentro de um peixe por 3 dias. Mas dentro de qualquer lugar, de qualquer ambiente. Não há lugar mais santo para se orar a Deus. Qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar é lugar. Mas uma segunda coisa que a gente aprende com o capítulo 2 é que estar longe da presença de Deus não é algo tão bom quanto pode parecer. Muitos pensam o contrário. Muitas pessoas acreditam que o inferno vai ser um lugar maravilhoso. A gente vê isso nos desenhos do Pica-Pau, vê isso em séries da Netflix. De que o inferno vai ser um lugar legal, com baldes de cerveja, futebol, imoralidade sexual permitida. Não que o futebol seja do inferno, né? Mas assim, aquelas festas e tal. E que ali o diabo vai ser o chefe, né? E aí as pessoas dizem, rapaz, é melhor ir para o inferno, porque se eu for para o céu eu vou ficar lá com o anjinho, né, tocando harpa, a eternidade toda, santo, santo. Então eu prefiro o inferno, né? E as pessoas vão pensando que isso é o melhor mesmo. Lá no inferno Deus não vai estar com as suas regras de santidade, sendo aquele estraga-prazeres, que não deixa a gente ser feliz nessa vida. Mas isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Porque a maior desgraça do inferno é exatamente isso. A maior desgraça do inferno é que ali a compaixão de Deus não estará, apenas a sua justiça. Não haverá mais misericórdia, não haverá mais oportunidade de arrependimento, haverá apenas castigo, ira, justiça. Jonas percebeu que tentar viver longe de Deus e longe da vontade de Deus não é algo bom. E muitos hoje em dia precisam aprender isso. Porque se você tenta viver longe de Deus, longe do povo de Deus, longe da palavra de Deus, você precisa lembrar que o destino de quem vive é assim, é o inferno. Lá é o local de quem foge de Deus. E se você vive a sua vida fugindo de Deus, lá é o seu destino. Pense muito bem antes de desejar viver longe de Deus. Terceira reação do profeta. Depois de fugir e perceber que não dá, depois de orar, grato pela salvação, Jonas prega. Jonas prega. Capítulo 3, acompanhe comigo a leitura do texto. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande, e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria, e não o executou. A terceira reação do profeta é que Jonas prega. Depois que ele é vomitado na praia de Jope, Deus recomissiona Jonas. Deus dá para ele uma segunda chance. E a gente vê que é quase a mesma coisa que ele disse lá no início do livro. Vá até Nínive, a grande cidade, pregue aquilo que eu vou mandar você pregar. Dessa vez Jonas entendeu que não dá para fugir de Deus. Ele aprendeu na prática, então ele atende ao chamado de Deus. A gente lê no versículo 3 que Nínive demandava 3 dias para ser percorrida a pé. E Jonas começa a percorrer a cidade e a pregar a mensagem de juízo.
Essa mensagem a gente consegue resumir em 7 palavras, né? Algumas versões vão ter alguma variação, mas é mais ou menos isso. Nínive será destruída. A palavra aqui significa literalmente virada do avesso, arrebentada. Deus vai acabar com o negócio aí. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Perceba, nada de Deus é amor, Deus tem um plano maravilhoso na vida de vocês, eu vim aqui trazer uma boa notícia. Não é isso que Deus mandou Jonas pregar. Jonas vai lá para pregar, vocês vão morrer. 40 dias de juízo, para o juízo acontecer. E em apenas um dia de caminhada, a gente vê o que acontece. Jonas nem chega no meio da cidade, ele está pregando. E no versículo 7 nós lemos que os ninivitas se converteram. É impressionante isso, a gente não imagina isso acontecendo. Os piores homens e mulheres da história na sua época se convertem. E ele não chega dizendo que Deus é amor, ele chega dizendo que vocês vão morrer. E eles se convertem, e o texto diz que eles creram no Deus que enviou aquela mensagem, e eles se humilham. O versículo 6 diz que a notícia daquele juízo que Deus iria trazer chega até o palácio, e chega no rei de Nínive antes de Jonas. Perceba isso, não é Jonas que chega lá no palácio e prega contra o rei, é a notícia que chega. Provavelmente são os ninivitas sendo mensageiros, missionários do juízo de Deus. E eles chegam até o palácio e dizem, o rei, o negócio vai piorar aqui, e o rei se converte também. Mas o rei não se contenta em se converter, o rei emite um decreto. Os versículos 7 a 9 nós lemos. E aí ele ordena que todos em Nínive, inclusive os animais, imagine. O que os animais têm com esse negócio? Provavelmente os animais eram associados aos sacrifícios que eles faziam aos seus deuses. Então quando ele diz, nem os animais vão comer, nem vocês vão comer os animais, ou vão sacrificar, enfim, ele está dizendo, nós vamos parar os nossos sacrifícios aos nossos deuses falsos. E nesse decreto ele ordena 4 coisas, todos vão jejuar, todos vão se humilhar, e vestir-se de pano de saco era uma espécie de humilhação, era um pano que ficava coçando, imagine, né, um saco de estopa, e você viver com aquele negócio lá, era uma maneira de se humilhar e mostrar, eu estou arrependido de tudo que eu fiz, eu mereço castigo, é mais ou menos isso. Terceiro, eles deveriam orar, e quarto, ele diz no versículo 8, vocês devem se converter dos seus maus caminhos. E por fim, havia uma expectativa nesse decreto, versículo 9, o rei diz, olha, quem sabe, se nós fizermos tudo isso, Deus volte atrás, e Deus desista de nos castigar pelos nossos pecados, Deus se arrependa da sua ira. E aí o que acontece? Versículo 10, Deus atende à expectativa do rei. Deus vê o que eles fizeram. O que eles fizeram? Fizeram várias coisas, né? Só o decreto dizia, eles tinham que jejuar, eles tinham que se humilhar, eles tinham que orar, eles tinham que se converter dos seus maus caminhos, mas o versículo 10 diz, Deus não olhou para o jejum, para a oração, para a humilhação. Deus orou para a conversão. Deus viu o que eles fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. Como eles mudaram de conduta, era isso que mostrava de fato que eles estavam arrependidos do que faziam, dos seus pecados. Em resposta a isso, Deus retirou de sobre eles o castigo que havia prometido, como Jeremias disse no capítulo 18. Deus tira o juízo que tinha prometido que daria. A pergunta é, aquela pergunta de 1 milhão, que não quer calar, que as crianças vão fazer e talvez você esteja fazendo. Mas no livro de teologia sistemática diz que Deus não é homem para que se arrependa. A pergunta é, Deus se arrepende? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? É pegadinha, tá? Vocês sabem disso. Deus não se arrepende. Não do nosso jeito. Porque quando a gente se arrepende, normalmente é assim. Eu estava fazendo uma coisa errada, e aí eu percebo que era errado. Não devia ter feito isso. E aí eu vou fazer o certo. Deus não se arrepende assim, porque Deus não faz coisa errada. Então Deus não se arrepende do jeito que a gente se arrepende. Então o problema não está em Deus, o problema está na maneira com que a gente entende a palavra se arrepender. A expressão arrependimento. Mas Deus se arrepende. Porque o texto diz que ele se arrependeu. Como é que você vai lutar contra o texto? O texto está dizendo isso. Acho que todas as versões dizem que Deus se arrependeu. Sim, Deus se arrepende.
Mas Deus se arrepende não do nosso jeito, Deus se arrepende do jeito dele. E qual é o arrependimento de Deus? Não é de eu estava no caminho errado e agora eu estou no caminho certo. O arrependimento de Deus é eu estava no caminho certo e agora eu escolhi outro caminho certo. Deus se arrepende do certo para o certo. Ele simplesmente muda de caminho, mas as duas ações são certas. Pense comigo, eu vou explicar isso aqui. Destruir Nínive era justo, sim ou não? Eles mereciam, era o caminho certo. Mas retirar o seu juízo de Nínive, se Nínive se arrependesse, também era o certo, sim ou não? Sim, porque ele prometeu que faria isso. Então, tanto o castigo quanto retirar o juízo eram caminhos certos. Tudo dependia dos ninivitas. E aqui eu quero que você imagine, nesse caso a palavra de Deus é como se fosse o sol, igual esse sol que está torrando a nossa cabeça nesses dias. Imagine esse sol refletindo nos corações das pessoas. E os corações podem ser de dois tipos. Nós temos o barro e nós temos a cera, uma vela. Esse mesmo sol bate no barro e o que acontece com o barro? Ele endurece. Mas esse mesmo sol reflete na cera e o que acontece com a cera? Ela derrete. E é mais ou menos isso que está acontecendo com os ninivitas. Para os endurecidos, os de coração duro, diante do confronto de Deus, da palavra de Deus, eles não ouvem, vai vir castigo. Mas para aqueles que diante da confrontação dos seus pecados, ouvem esse sol, ouvem essa palavra e se derretem, se amolecem, se arrependem, haverá misericórdia, haverá perdão. Então quando Jonas está pregando, em 40 dias Nínive será destruída, mesmo que ele não esteja dizendo, Deus é amor e tem um plano maravilhoso na vida de vocês, ele está dizendo, vocês têm 40 dias de misericórdia. São 40 dias antes de Deus matar todo mundo, 40 dias para vocês se arrependerem. Imagina isso. Deus chega para você e diz, você tem 40 dias, depois eu vou matar você. Vai lá consertar tudo que você fez de errado. É tempo, hein? Dá para ligar para um monte de gente, não dá? Pois é o que eles fizeram. Nem esperaram os 40 dias. No primeiro dia eles já se arrependeram. Então são 40 dias de misericórdia. Eu dou 40 dias para que vocês se arrependam. Deus ofereceu para Jonas uma segunda chance e dessa vez Jonas obedece. Jonas vai até Nínive, Jonas prega juízo e os ninivitas ouvem a mensagem dele. Eles creem em Deus, eles se convertem e diante disso Deus retira o castigo que havia prometido a eles. Esse capítulo nos lembra algumas coisas. A primeira é que Deus insiste em usar pessoas que não merecem ser usadas. Deus insiste em usar pessoas que não merecem ser usadas. Jonas era um destes. Israel também não merecia ser usado por Deus, ao ponto de chegar do jeito que chegou. Mas Deus é misericordioso. E Deus oferece uma segunda chance a Jonas. E apesar de que a missão de Jonas era uma coisa muito difícil de ser realizada, Deus dá para ele mais uma oportunidade de obedecer. E queridos, é assim conosco. Repetidamente, dia após dia, Deus insiste em usar eu e você. Pastor Mendes gosta de uma expressão que é de uma música popular, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso aí. Deus insiste em usar pessoas que não merecem ser usadas. Nós tínhamos de ser mais gratos por isso. Deus, obrigado. Eu não mereço. Mas esse capítulo também nos lembra que a palavra de Deus sempre cumpre os seus propósitos. Sempre. Jonas pregou uma mensagem apenas de juízo. A gente sabe que mesmo assim era uma mensagem de esperança. Nós não sabemos se essa mensagem que ele prega é apenas por birra, porque ele está bravinho, quer que todo mundo morra mesmo, ou se é o que Deus mandou ele pregar, e ele está simplesmente obedecendo. Mas o que a gente sabe é que Jonas pregou apenas em um dia, e a mensagem chegou sozinha até o rei. Não foi Jonas que pregou para o rei, foram os próprios ninivitas que levaram aquela mensagem para o rei. E isso mostra para nós que quando Deus fala, a autoridade não está no mensageiro, Deus não precisa nem do mensageiro. E quando Deus usa o mensageiro, a autoridade não está nele, mas a autoridade está na mensagem que o mensageiro está dizendo. Ela é poderosa para transformar vidas. Então se o mensageiro estiver em falta, se o mensageiro estiver com má vontade, se o mensageiro está com más intenções, mas pregar aquilo que o texto está dizendo,
O mensageiro vai ser cobrado pela sua postura, mas mesmo assim Deus pode usar esse mensageiro miserável. Se ele pregar o que Deus diz, a mensagem de Deus cumpre os seus propósitos. Mas a gente também aprende no capítulo 3 algo muito interessante com um rei pagão. O que o rei de Nínive faz mostra para nós que Deus é justo em punir o pecado dos homens. Um rei pagão reconhece isso. Tem crente que até hoje não aceitou isso. Que o fato de ter um juízo final, o fato de Deus trazer disciplina para o pecado é uma coisa injusta. Deus não devia fazer isso. Onde já se viu mandar gente para o inferno, onde já se viu Deus ser um Deus irado. O rei de Nínive, um rei pagão, um rei cruel, ele entende que Deus é justo em punir o pecado dos homens. Ele reconhece isso. Ele diz, gente, mesmo que a gente faça tudo o que está ao nosso alcance, mesmo que a gente jejue, mesmo que a gente ore, mesmo que a gente se humilhe, mesmo que a gente converta todo o nosso proceder, mesmo que a gente ordene isso para todo mundo, mesmo que todo mundo da nação faça isso, o rei diz, eu reconheço que nós ainda merecemos castigo, mesmo nos arrependendo. E que só a misericórdia de Deus pode nos livrar disso, porque nós merecemos. Quem sabe Deus vai retirar de nós. Esse rei aqui, ele é um baita exemplo para o rei Jeroboão II, o rei de Israel naquela época. Porque Jeroboão II, ele não faz isso aqui, e ele deveria estar fazendo. Ele deveria reconhecer que ele estava em pecado, que ele conduzia o povo em pecado. Ele deveria se arrepender do seu pecado, ele deveria conduzir toda a nação de Israel ao arrependimento, à conversão, e ele não fazia isso, mas Deus está usando uma ironia. O pior rei da época está fazendo o que você, Jeroboão, deveria fazer e não faz. E essa conversão não deveria ser como uma espécie de moeda de troca, do tipo assim, tá Deus, que chato, né? Eu tenho que ajoelhar, quantas vezes que eu tenho que orar? Quantas rezas, quantas ave-marias eu tenho que fazer? Ah, tá, me arrependi, era isso que você queria? E agora, me perdoa, né? Já fiz minha parte. Tem gente que faz isso hoje. Ah, de novo, tem que pedir perdão mesmo? Tá bom, pedi. E agora, Deus vai perdoar? Ah, ele prometeu que vai, então ele tem que perdoar. Não. Essa conversão que o rei de Nínive tem é um ato de verdadeiro arrependimento, um profundo desejo por perdão, mesmo sabendo que esse perdão era imerecido. Ele reconhece, eu não mereço nada. E o juízo vai ser muito bem feito. Deus tem que ser justo, porque eu mereço. E queridos, isso é verdadeira conversão. Verdadeira conversão é você reconhecer que Deus é justo em punir pecados. E por isso eu e você merecemos ser punidos. Quem se converte de verdade reconhece isso. Conversão também é abandonar os maus caminhos. Parar de fazer o que fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de matar. E tantas outras coisas que a gente sabe que a gente faz. Ou pelo menos reconhecer que isso não é o que a gente deveria estar fazendo e lutar contra isso. E aí então vem a terceira atitude, além de reconhecer que Deus é justo, nós deveríamos parar de fazer o mal e buscar o bem. Ao invés de roubar, não roube mais, mas agora trabalhe. Converter o nosso caminho. Ao invés de abusar de pessoas, de oprimir pessoas, gaste a sua vida para abençoar pessoas. E por último, verdadeira conversão envolve clamar pela misericórdia de Deus. Deus não tem a obrigação de ser misericordioso. Ele tem a obrigação de ser justo, porque nós somos pecadores. Conosco ele não tem a obrigação de ser misericordioso, tem a obrigação de ser justo. Nós merecemos castigo, e a verdadeira conversão reconhece isso. Eu clamo pela misericórdia de Deus. Mesmo que ela não aconteça, eu clamo. A última reação do profeta. Jonas foge, percebe que não dá. Jonas ora, grato pela salvação de Deus. Jonas prega porque descobriu que não dá para fazer outra coisa. E por fim, Jonas espera. Olha o capítulo 4. Jonas espera. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal.
ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, que atacou a planta, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou, e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta, que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu? E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado, muitos animais? A quarta reação e última do profeta é que Jonas espera. Pense um pouquinho no que está acontecendo nesse capítulo. Qualquer evangelista, qualquer missionário dos nossos tempos ficaria extremamente feliz se tivesse os resultados de Jonas. Imagine, você tem como uma pregação de juízo, de apenas um dia, uma conversão de uma cidade inteira, das piores pessoas do mundo. Mas Jonas não fica feliz com isso. Hoje a gente teria conferências para esse missionário contar qual é o segredo, né? Mas Jonas não. Jonas está ali dentro da cidade e ele fica irado. Jonas é o missionário mais bem sucedido que fracassou. Fracassou no seu coração, e a gente sabe disso porque no versículo 1 diz que ele ficou profundamente descontente com o que acabou de acontecer. E ele se enfurece com isso. Ele se enfurece com o quê? Ele se enfurece com Deus retirar o castigo de Nínive. Provavelmente o que acontece aqui é que os 40 dias se passam e o castigo não vem. Então Jonas fica louco da vida. E Jonas então ora a Deus, e nos versículos 2 e 3 nós lemos essa oração. É uma oração em que revela para nós que lá no capítulo 1, quando Deus chama ele já tinha orado a Deus. Ele já tinha falado com o Senhor, mas a gente não sabia, a gente só sabe agora. Porque ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse lá na minha terra, antes de partir? Lá em Israel. Esse foi o motivo da fuga dele. Não é porque Jonas simplesmente tinha medo dos ninivitas. Não é porque Jonas estava pensando apenas na sua reputação. O que Jonas disse para Deus naquela ocasião? Ele repete aqui. Não foi isso que eu disse? O que eu disse? Versículo 2. Eu sabia quem o Senhor é. Sabe quem o Senhor é? O Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso. O Senhor é paciente. Tardio em se irar. O Senhor é cheio de amor, grande benignidade. O Senhor te arrependes do mal. O Senhor promete castigar, mas depois não castiga, só porque teve arrependimento. Eu sei que o Senhor é assim. Eu sabia que o Senhor é assim. Então por que Jonas está fugindo? O próprio Jonas diz. Ele está fugindo porque ele sabia quem Deus era. Então, o maior problema de Jonas não era o medo. O maior problema de Jonas não era a reputação dele diante dos israelitas. O maior problema de Jonas não era com os ninivitas, apesar de que todas essas coisas poderiam ser verdade. Mas o maior problema de Jonas era com Deus. O maior problema de Jonas era com o Senhor e com o caráter do Senhor. Jonas não estava satisfeito com quem Deus era, e Jonas sabia que se ele pregasse juízo contra os ninivitas, havia a possibilidade deles se arrependerem. E com isso ele sabia que se as pessoas se arrependem, Deus perdoa. E Jonas tem problema com isso.
E por causa disso Jonas pede: Deus, me mate, porque para mim é melhor morrer do que viver em um mundo em que o Senhor é misericordioso. Que ironia, né? A gente está lendo um profeta, gente. Eu prefiro morrer do que viver num mundo em que o Senhor perdoa pessoas. Muitos gostariam de morrer diante de verdades que Deus revela na Escritura. Eu acreditava que Deus era assim. Aí Deus vem com um texto bíblico e diz que não é assim. Que esse assim é apenas um ídolo que eu criei na minha mente, achando que era Deus. E aí diz: eu prefiro morrer, eu prefiro abandonar a fé. Porque eu não aceito um Deus assim. Isso não é novo, não. Jonas já fez isso há muito tempo. Então, a gente pensa, isso parece ser um questionamento lógico? Isso é lógico? Fazer esse tipo de pergunta? Ou esse tipo de afirmação? Lógico que não. E Deus deixa isso claro. Porque Deus, no versículo 4, pergunta: Jonas, essa sua ira é razoável? Legal o jeito que Deus trata, né? Podia soltar um raio na cabeça de Jonas. É? É mesmo? Você quer morrer, Jonas? É razoável essa tua ira? E aí a gente vê o que Jonas faz. Ele não responde a pergunta de Deus, versículo 5. Jonas toma uma atitude. Ele sai de Nínive. Então essa primeira oração foi em Nínive. Agora ele vai lá ao oriente de Nínive, à direita de Nínive. Ele faz uma cabana e ele se abriga debaixo dessa cabana, debaixo da sombra dela. E o que Jonas está esperando? Versículo 5 diz, ele está esperando o que vai acontecer à cidade. Mas o que vai acontecer à cidade? Nada! Os 40 dias já passaram, Deus já retirou a sua ira. Nada vai acontecer à cidade. Mas Jonas quer que aconteça. Se dependesse de Jonas, alguma coisa ia acontecer. E ele vai até lá esperando acontecer alguma coisa. Quem sabe Deus muda de ideia, né? Já mudou uma vez, pode mudar a segunda vez. E aí, os versículos 6 a 8, nós lemos algo interessante. O Oriente, que normalmente era fora das cidades, um local deserto, era muito quente. Nesses dias nós vimos máximas aí. Qual foi a maior máxima que nós tivemos de temperatura? 38, 39? 39 graus essa semana, foi terrível, né? Foi terrível. Imagine, no Oriente era comum as médias de temperatura 45 graus. Comum. E isso causou um grande desconforto em Jonas, a gente imagina, né? Imagina, não tinha nenhum abrigo, e mesmo aquela sombrinha daquela barraca que ele criou, não... 45 graus não vai segurar nada. E não segura, e Jonas está ali com aquele desconforto. E aí Deus faz com que uma planta do nada surja e ela começa a crescer. Uma planta com folhas grandes. E o texto diz que é para aliviar as dores de Jonas, o desconforto de Jonas. E a gente vê pela primeira vez no livro, Jonas dá um sorriso. Jonas fica feliz. Jonas fica feliz não com a salvação dos marinheiros ou com a salvação dos ninivitas. Jonas fica feliz pelo alívio do seu desconforto consigo mesmo. Mas quando amanhece, Jonas dormiu então. Quando amanhece, Deus envia um verme, bem de madrugada, bem cedinho. Esse verme vem, morde a planta e começa a comer a planta. E a planta seca. E aí depois Deus manda um vento oriental. Esse vento aqui é um vento muito quente, que fazia com que a temperatura passasse dos 50 graus. E não só fosse a temperatura, ele vinha acompanhado de uma grande tempestade de areia. O negócio era tão feio que os animais naquela região, eles se escondem nas pedras, nas montanhas, debaixo das cavernas, para fugir desse calor. E Deus manda esse calor só para Jonas. Só para Jonas. E aí quando ele sente esse intenso calor, ele novamente ora pedindo a morte. E mais uma vez Deus, versículo 9, é razoável isso? Aí Jonas diz, agora ele responde, sim, é razoável, é justo, quero morrer. Então Deus encerra a conversa. E Deus encerra o livro com mais uma pergunta, e é a última pergunta. Versículos 10 e 11. Jonas, você tem compaixão de uma planta passageira que não é criação sua. E eu não posso ter compaixão de Nínive,
onde há mais de 120 mil pessoas, 120 mil seres humanos que eu criei, e que não sabem discernir entre o bem e o mal, eles estão perdidos. Eu não poderia ter compaixão dessa cidade? Tirando os seus muitos animais. Interessante a ironia de Deus, né? Jonas está preocupado com uma planta. Deus diz, você não é o cara defensor do meio ambiente? Né? Não está nem aí para as pessoas, mas está aí para as plantas, né? Pessoas aplaudindo. A pena de pessoas agora que maltratam animais, e tem que aplaudir mesmo. Mas são as mesmas pessoas que apoiam o aborto. Valorizam mais animais e plantas do que seres humanos. E Jonas é esse cara. E Deus diz, então se você valoriza tanto as coisas e não as pessoas, pensa pelo menos nos animais lá. Eu ia matar um monte de animal lá, Jonas. Deus é irônico, mostrando os valores de Jonas. Eu não posso ter compaixão das pessoas que eu criei e que se perderam de mim, Jonas. E o livro termina sem resposta, percebeu isso? E isso é de propósito. Quem é que responde essa pergunta? Jonas? Israel? Eu? Você? Quem é que responde? Deus coloca exatamente assim, para que todos os leitores do livro de Jonas respondam. Deus não pode ter compaixão de pessoas perdidas? Deus tem compaixão dos perdidos, mesmo quando Jonas, que está representando todo o povo de Deus na história nesse livro, mesmo quando eu e você não nos importamos com as pessoas, Deus tem compaixão dos perdidos. Mesmo quando nós pensamos só em nós mesmos, quando nós valorizamos só as coisas e não os perdidos. Observe a ironia do final do livro de Jonas. Jonas deseja a sua própria morte por causa da salvação dos seus inimigos. Jonas deseja a sua própria morte por causa da salvação de Deus aos seus inimigos. Esse é o ápice do egoísmo e da falta de compaixão. Mas essas palavras não te fazem lembrar de um outro personagem que é oposto a Jonas? Tenta inverter essa frase. Jonas deseja a própria morte por causa da salvação dos seus inimigos. Inverta essa frase. Você não conhece alguém que, ao invés de desejar a sua própria morte, porque os inimigos foram salvos, se entregou à morte para salvar os seus inimigos? Jesus se entregou à morte para salvar os seus inimigos. Ele é o oposto de Jonas. Ele é o oposto de mim e de você. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Na verdade, é isso que explica o arrependimento de Deus. Porque, pensa comigo, para ser justo, Deus não pode simplesmente retirar o juízo de Nínive. A gente diz que Deus pode, porque Ele prometeu, mas mesmo assim, Ele não poderia fazer isso. Por que Deus não poderia fazer isso? Porque Ele é justo. Então, se os ninivitas merecem castigo, Deus tem que castigar eles. Deus não pode simplesmente perdoar eles. Deus não pode retirar esse juízo, porque aí ele seria injusto. Ah, mas eu não sei não. Pensa numa pessoa que fez mal à sua família, fez mal à sua vida. Pense numa pessoa que faz essas calamidades que nós vemos no livro dos ninivitas, as calamidades que nós vemos no mundo de hoje. E aí você diz, não, mas Deus não precisa julgar essa turma, Deus não precisa fazer justiça. A gente olha para Deus e fala, não, Deus vai ser injusto se Ele não castigar essa turma, Ele tem que castigar. Onde já se viu? Eles vão fazer tudo isso e passar impunes. Adolf Hitler vai passar impune por tudo que ele fez? É possível isso? Não, Deus tem que ser justo. Deus não pode retirar o seu juízo. E de fato, Deus não pode retirar. Seria injustiça. Ele tem que castigar o pecado. Como nós também merecemos castigo. Nós também temos os nossos pecados. Mas como é que Deus pode retirar a sua mão de castigo e oferecer a mão do perdão, a mão da compaixão? Como é que é possível? Porque Ele fez isso com os ninivitas. Ele fez isso com Jonas. Alguém teve de sofrer aquele castigo. Aquele castigo que os ninivitas mereciam, aquele castigo que Jonas merecia, aquele castigo que Israel merecia, aquele castigo que eu e você merecemos. Alguém teve que sofrer esse castigo. Alguém teve que pagar por esse pecado. E sabe quem fez isso? Jesus. Jesus.
Naquela cruz, Deus desferia sobre Jesus toda a destruição que Nínive merecia, toda a destruição que Jonas merecia, toda a destruição que Israel merecia, que você merecia, que eu merecia. Na cruz, durante aquelas horas em que a terra fica em trevas, é Jesus sofrendo todos os nossos castigos naquela cruz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E Ele está ali sendo castigado, oprimido por Deus, em nosso lugar, o castigo que eu e você merecíamos sofrer no inferno, e por causa disso nós pudemos ser perdoados. E aí Deus não é injusto, porque já não tem mais dívida a ser paga, porque ela já foi paga em Jesus. Então é por causa disso que Deus pode se arrepender, é por causa disso que Deus pode retirar de nós o castigo e nos perdoar. Para aqueles que estão fazendo prega-palavra, tem uma grande ideia em tudo isso. Deus comissiona Jonas a pregar contra Nínive, para demonstrar ao profeta e a Israel a sua compaixão por todos os homens. Tanto os homens do seu povo, quanto os homens perdidos, gentios, pagãos. Mas não só isso. Deus manda Jonas pregar em Nínive, para demonstrar o seu desejo de que esses homens se convertam e sejam salvos. Deus comissiona Jonas a pregar contra Nínive, para demonstrar ao profeta e a Israel a sua compaixão por todos os homens e o seu desejo que eles se convertam e sejam salvos. E essa mensagem deveria despertar em Israel, em Jonas, pelo menos 3 atitudes, e eu quero encerrar aqui, são atitudes que deveriam ser despertadas em nós. A primeira é que Israel, ao ler o livro de Jonas, deveria se converter dos seus pecados, como Nínive se converteu. Caso contrário, o castigo seria inevitável, e de fato o castigo veio sobre Israel. Queridos, a igreja em nossos dias deveria ler Jonas, e deveria se converter dos seus maus caminhos. A igreja dos nossos dias deveria parar de viver como os ímpios que não conhecem a Deus. O destino de quem vive assim só pode ser o juízo. Uma segunda reação, uma segunda atitude que Israel deveria ter, era renunciar o seu orgulho patético. Renunciar o seu orgulho patético. Eles achavam que eram superiores às outras nações, e até hoje acham. É patético isso. Só porque Deus no passado havia escolhido eles, quando na verdade eles só eram diferentes das outras nações pela misericórdia de Deus. A igreja dos dias de hoje deveria olhar para as outras religiões, para os pagãos, para os ateus, não com orgulho, nariz empinado. Eu sou melhor que você. A sua religião não fala de amor, a minha fala. Uma vez salvo, sempre salvo, a sua não tem esse negócio. Você vai para o inferno, não deveria olhar com o nariz empinado, com orgulho. A igreja hoje deveria olhar com misericórdia para essas pessoas. Lembrando de que ela, a igreja, foi alvo da misericórdia de Deus. Ela só é isso por causa da graça. Ela não merece. Não fosse Deus, nós estaríamos na mesma condição que os perdidos, se não piores. A terceira e última atitude que Israel deveria ter é compaixão dos perdidos. Compaixão. Quando Israel, que deveria reconhecer que era carente da compaixão de Deus, tanto quanto os pagãos, aquela nação deveria viver para anunciar a salvação do Senhor a essas pessoas. E não para se satisfazer apenas, não para viver só para si. Queridos, ao experimentar a compaixão de Deus, a igreja deveria ser despertada a ter compaixão dos perdidos e a parar de viver em si mesmada. Ela deveria parar de viver centrada só em si, para o seu ventre, para satisfazer o seu próprio conforto. Essa igreja deveria olhar para fora. Ela deveria parar de pensar só na sua satisfação, nos seus sonhos, nas suas ambições, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos deveria ser conduzido, deveria nos empurrar lá para fora, para alcançar os perdidos, começando pelos mais próximos, aqueles que vivem do nosso lado, e indo até os confins da terra. Porque é isso que Deus requer de nós, diante de uma sociedade que está indo de mal a pior. Vá para fora, para de olhar para si e olha para fora.
para os perdidos, porque eu olho, enquanto você está perdendo tempo discutindo sobre planta, sobre verme, eu estou pensando em pessoas, eu estou salvando pessoas. Se você quiser ser usado, se coloca à disposição, porque se não quiser, eu vou salvar do mesmo jeito, porque eu tenho compaixão dos perdidos, mesmo quando vocês não têm. Vamos orar, queridos. Querido Deus, tem compaixão de nós, porque nós precisamos dela. Obrigado pelo livro de Jonas, que talvez é um dos profetas que mais revela o nosso coração e com quem nós mais nos identificamos. Dia após dia, renova as tuas misericórdias sobre nós. Perdoa os nossos pecados. E desperta em nós esse coração compassivo que o Senhor tem pelos perdidos. Que essa igreja, que essa pequena parcela do teu povo aqui nesse bairro, não seja marcada por uma igreja arrogante, uma igreja alienada, uma igreja que vive em pecados piores do que os descrentes, uma igreja ensimesmada, uma igreja que só pensa em si mesma. Que essa igreja seja marcada pela sua compaixão pelos perdidos. Se for preciso gastar até o último centavo, até o último segundo de nossas vidas, Senhor, para imitar o seu amor, para buscar alcançar perdidos, nos capacite a isso. Tem misericórdia de nós, Senhor, como teve de Jonas e como tem tido até hoje. Nós pedimos que tenha, não só de nós, mas tenha de todos os perdidos nesse bairro, de todos os perdidos em São Paulo, de todos os perdidos no Brasil, Senhor, porque há muitos, de todos os perdidos no mundo. Não permita que a gente perca essa visão que o livro de Jonas quer despertar em nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.